E aí, pessoal, tudo certo? Bom, a gente vai falar sobre excreção, mas sobre um tópico muito importante que é a regulação hormonal, tá? Então, só pra gente colocar aqui, nós vamos falar sobre a regulação hormonal no processo de excreção. Basicamente, a gente vai dizer como hormônios podem influenciar numa maior ou menor produção de urina e numa maior ou menor eliminação de água e de sais nessa urina, beleza? A gente vai falar aqui de 3 hormônios importantes. O hormônio ADH, que é o antidiurético ou vasopressina, a aldosterona e, para fechar, a gente vai falar do fator natriurético atrial. Talvez seja o mais distante, né, da nossa realidade. Talvez seja o que a gente menos fale, tá? A aldosterona e o ADH, com certeza a maioria de vocês já ouviu falar. Então vamos lá. Se eu falo em um hormônio antidiurético, pessoal, qual vai ser o objetivo desse hormônio? Ele é basicamente contra a diurese. Então o objetivo dele é reduzir o volume de urina. Tranquilo? Pessoal, a gente vai ter produção e secreção diferenciada desse hormônio. Esse hormônio é um neurohormônio, é um hormônio produzido pelo hipotálamo. Gente, lembra o que é hipotálamo? O hipotálamo é uma região do encéfalo, do sistema nervoso central, certo? Esse hormônio é produzido pelo hipotálamo e é encaminhado para a região secretora, que é a região da hipófise, ou melhor, da neurohipófise. Tranquilo? Então ele vai ser produzido pelo sistema nervoso central, por isso que a gente chamou o ADH de um hormônio hipotalâmico ou neurohormônio, é encaminhado para, agora sim, uma glândula endócrina, né, que é a hipófise, para sua parte posterior, que a gente chama de neurohipófise. Gente, tem um outro hormônio que faz esse caminho também, é a ocitocina. Ela está relacionada com a ejeção de leite e com a com os movimentos contratórios, né, com a contração uterina durante o parto e pré-parto, né? Tá, certo. Qual vai ser a atuação desse hormônio? Bom, a gente já sabe que o objetivo dele é reduzir o volume de urina. Como é que ele faz isso? Aumentando a taxa de reabsorção de água. Então, esse hormônio ele vai promover a reabsorção de água. Pessoal, quando eu tenho a liberação de ADH na corrente sanguínea, esse ADH vai lá para os rins, mais especificamente para os néfrons, que são as milhares de unidades formadoras dos rins. Ele vai estimular a reabsorção de água basicamente em 2 componentes principais, nas células do ducto coletor e dos túbulos contornados distais, beleza? A gente vai ter um aumento da permeabilidade dessas regiões. Aumentar a permeabilidade significa permitir a passagem de substâncias dessa água, tranquilo? Só para a gente colocar aqui, eu vou colocar o túbulo contornado distal e principalmente ducto coletor. Beleza, pessoal? Cara, aumentei essa reabsorção de água. Pessoal, lembra, quando eu aumento a reabsorção de água, eu jogo essa água para a corrente sanguínea. Eu não vou mais eliminar essa água. Bom, a partir desse momento eu consegui reduzir o volume de urina. Tranquilo, gente? Tá, quando é que eu vou fazer isso? Quando é que eu vou ter um estímulo à produção hormonal de ADH? Imagina o seguinte, tá calor pra caramba, muito calor. Pessoal, nós somos animais endotérmicos, a gente é capaz de regular a nossa temperatura corporal. Primeiro, a partir do aumento do metabolismo, certo? Então eu sou capaz de elevar o metabolismo e regular a temperatura corporal. Galerinha, se tá muito quente, a gente começa a suar. Isso vai estimular a sudorese. Gente, se eu perco o suor, eu tô perdendo sais e eu tô perdendo vapor d'água. Dentro desse vapor d'água eu tenho calor. Então a sudorese ela faz perder calor, o que reduz a temperatura corporal. Maravilhoso.
só que eu estou perdendo água. Se eu estou perdendo água pelo suor, eu não quero perder mais água. Eu vou reduzir o volume de urina. A sudorese gera um estímulo para a secreção de ADH. Aumenta a reabsorção de água para o sangue, reduz o volume urinário. Tá, e agora? Fatores que inibem esse ADH. Por exemplo, se eu bebo muita água. Gente, se eu bebo muita água, eu tenho água suficiente no meu organismo. Pessoal, beber muita água reduz a pressão osmótica do sangue. Isso aumenta o volume urinário. Ou seja, se reduz a pressão osmótica do sangue, isso quer dizer que meu sangue se tornou hipotônico, pouco concentrado em soluto. Eu preciso restabelecer essa concentração. Além disso, se o volume sanguíneo está muito alto, a pressão arterial e sanguínea aumenta, certo? Isso vai promover justamente um estímulo de inibir esse ADH. Agora eu não quero mais reabsorver água para o meu sangue. Agora eu quero eliminar através da urina. Inibe o ADH. Um outro fator que inibe o ADH, ingestão de álcool. Também inibe o ADH e faz com que a gente perca água pra caramba através da urina. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, se eu falo de ADH, eu preciso lembrar de reabsorção de água. Vamos aqui, segundo hormônio, aldosterona. A aldosterona está relacionada a duas substâncias, principalmente ao sódio, mas também vai promover a reabsorção de água como consequência desse processo. A produção e a secreção, diferente do ADH, ocorre no mesmo local. A aldosterona é secretada pelas glândulas adrenais ou suprarrenais. Então, vamos lá, a produção e a secreção ocorre pelas glândulas suprarrenais. Lembra que é na região do córtex dessas glândulas. Beleza, gente? Suprarrenal, ela fica sobre os rins, em cima de cada um dos rins, tá? E ela vai ser responsável, elas, né, por produzir e secretar a aldosterona. Quando? Quando eu preciso reabsorver sódio e água. Exemplo, quantidade de sódio no meu sangue está muito baixa. Preciso estimular a reabsorção de sódio. Meu sangue se torna hipertônico, acabo reabsorvendo água por osmose. Então, vou colocar aqui que a atuação, ela promove a reabsorção ativa de sódio. E aí eu vou ter uma reabsorção, consequentemente, de água por osmose. A partir do momento que o meu sangue, com a alta concentração de sódio, ficou hipertônico. Isso acaba puxando a água por osmose. Tá, onde é que isso ocorre? Isso também vai acontecer de maneira semelhante ao ADH, túbulo contornado distal e ducto coletor, mas também eu vou observar isso aqui acontecendo na alça de Henle, tá? Então, vou colocar aqui a alça de Henle, túbulo distal, contornado, né, distal, e no ducto coletor. Beleza, gente? Pessoal, a partir do momento que eu também promovo reabsorção de água, a aldosterona também reduz o volume de urina produzido. Tranquilo? Então, exemplo, tenho uma concentração muito baixa de sódio no meu sangue, preciso reter esse sódio no meu organismo, vou reter esse sódio e, consequentemente, acabo retendo água por osmose. Tranquilo? Isso vai acontecer também de maneira semelhante ao ADH, promovendo uma redução da pressão sanguínea e arterial, a partir do momento que eu estou perdendo essa água para a urina, tá? Em consequência, né, a pressão osmótica aumenta, beleza? Ou seja, a concentração de soluto aumentou no meu sangue. O fator natriurético atrial, ele vai atuar de maneira inversa a esses dois hormônios. O fator natriurético atrial, ele vai aumentar o volume de urina. Então, basicamente, ele vai ser estimulado a ser produzido e secretado quando eu tenho uma pressão sanguínea extremamente elevada, muita água no meu sangue. Eu agora quero eliminar essa água, tranquilo? Pessoal, átrio lembra o quê?
coração, certo? Esse hormônio vai ser produzido e secretado pelos átrios cardíacos. Sim, é um hormônio que vai ser produzido e secretado pelo coração. E vai ter interferência onde, ó? Na produção da urina, tá? Cara, esse hormônio aqui, ele vai atuar na etapa de filtração principalmente. Ou seja, lembra que a filtração é a primeira etapa da produção de urina. É quando eu tenho a passagem de substâncias do sangue para a cápsula de Bowman, certo? Então, a atuação vai ser na etapa de filtração. Basicamente, eu vou estimular essa etapa. Então, a etapa de filtração é estimulada. Certo? A partir do momento que eu aumento justamente a filtração, eu aumento a taxa de água que extravasa para a cápsula, que extravasa para o interior do néfron. Para o interior do néfron, que é, lembra, a estrutura produtora da urina. Então, basicamente, eu estimulei a etapa de filtração, certo? Ou seja, mais volume de água vai passar do sangue, vai extravasar do sangue para o interior do néfron. Isso quer dizer que mais água vai ser perdida através da urina, o que resulta, ó, num maior volume de urina. Tá, quando é que eu vou fazer isso? Lembra? Falei lá no comecinho. Eu tenho muita água no meu organismo. Volume de sangue está muito alto. O meu coração fica sobrecarregado de tanta água, certo? A pressão sanguínea e a pressão arterial estão extremamente elevadas. O que eu preciso fazer? Reduzir essa quantidade de água. Eu vou estimular, ó, a filtração para mais água ser eliminada através da minha urina. Com isso, eu consigo reduzir a pressão arterial, a pressão sanguínea e consigo elevar um pouquinho mais a pressão osmótica do sangue, a concentração de soludos do sangue. Então, a gente consegue perceber, pessoal, que o fator natriurético atrial, ele tem principalmente uma relação oposta com o ADH. Lembra que o ADH ele vai atuar quando eu tenho o quê? Pouca água no meu sangue, ou seja, a pressão sanguínea está muito baixa e a pressão osmótica que está muito alta. Eu preciso inverter esse processo. Então, são hormônios que atuam de maneira antagônica e que atuam em conjunto. Tranquilo, gente? Então, não posso esquecer dessa regulação hormonal. Preciso saber qual é a atuação local de produção e secreção de cada um desses hormônios. É isso aí, gente, e até a próxima.